conversar hoje no nosso modesto blog com o Biratã Lustosa, um radialista por demais conhecido e conhecido nisso, né? Foi um dos pioneiros do rádio do Paraná, começando as suas lides profissionais na velha Rádio Clube, que foi a segunda emissora do Brasil. Mas o entrevistado não sou eu. O entrevistado é o Bira. Então, Bira, conta para nós como é que foi. O que você pensava ser antes de ingressar nesse ramo? Porque esse ramo, às vezes, a gente entra meio de improviso. Você tinha algum sonho, assim, de ser professor, militar, qualquer coisa ou não? Advogado? Advogado. Não, e me formei. Pela Universidade Federal do Paraná. Mas o rádio, eu senti uma atração pelo rádio desde gurizinho, desde piá. Uma ocasião, minha mãe, meu irmão, eu fomos visitar um tio, ele devia ter o quê? Uns 9 anos. E lá encontramos um rádio Galena. Como é que era o rádio Galena? Pois é, eu não sei explicar corretamente, mas era um aparelhinho assim. Eu sei que tinha um pinozinho que a gente ficava mexendo e ele ia raspando uma pedrinha que tinha lá dentro, um cristalzinho. E de repente saiu uma voz, um som. Bem, naquela época só havia a Rádio Clube Paranaense. E de repente entrou aquela voz daquele locutor, devia ser o Lores de Souza, uma voz bonita, e eu fiquei abismado. Meu Deus do céu, como é que pode? O homem está falando lá longe e eu estou vindo aqui. Aquilo me empolgou tanto. E eu acredito que desde então eu já comecei a gostar de rádio. E aí... E a entrada no rádio, como é que o tempo passou, eu era congregado mariano ali da Igreja do Coração de Maria. As congregações marianas eram entidades religiosas, católicas, de jovens. E ali eu participava, havia as festas de igreja, né, as quermesses. E nessas quermesses, o serviço de alto-falantes da igreja, éramos 3 locutores ali para apresentar as músicas, as dedicatórias musicais. Era meu irmão, Cleiton Lustosa, um amigo, o Maurício Toqueiro, e eu. Então a gente ficava ali, era a paquera daquele tempo, na festa de igreja, os rapazes iam lá, pagavam uma taxinha ali, havia um pagamento, né? Ficava para a igreja. E a gente dizia, agora vamos apresentar a música tal. Depois no rádio fez muito disso também, né? Dedicada à senhorita que está ao lado da barraca tal, de blusa vermelha, homenagem do seu admirador, fulano, que está em tal lugar. E era 1, 2, 3, 5, 10 dedicatórias e dinheirinho entrando para a igreja. Não, o rádio, teve rádio que sustentava quase só com dedicatórias, porque sábado e domingo era inteirinho dedicatório e faltava espaço para as pessoas. A Marumbi tinha muito disso quando eu comecei. Eu comecei na Rádio Marumbi, né? Mas então, daquilo ali eu fui pegando mais gosto ainda, né? Claro. E um dia, essa associação religiosa, a Congregação Mariana, foi incumbida de fazer um programa mariano sobre Nossa Senhora lá na Rádio Marumbi. E me convidaram, o presidente da congregação me convidou e eu fui. Como é que funcionava Marumbi nessa época? Nessa época era ali onde, acho que atravessa Marumbi ali, né? Ela era em Campo Largo. Sim. Marumbi era em Campo Largo, porque só a B2 tinha exclusividade aqui em Curitiba, né? Mas tinha um estúdiozinho ali na Travessa Marumbi. E alguma parte da programação era feita ali da rádio, da Travessa Marumbi. Travessa Tobias de Macedo agora, né? Se não me engano. Bem lá, termina ali na Praça Tiradentes, assim, sai dali da Praça Tiradentes. E onde antes tinha a coisa do correio não, da telefônica, ali tinha a telefônica nessa rua. E então eu fui apresentar o programa. Uma vez, 2, 5, 10. Um dia estava lá o Tobias de Macedo Júnior, chamavam de Biluzinho. O Tobias era eram 2 sócios, o Tobias e o Arno Feliciano de Castilho.
E o Tobias, eu fico vindo ali a locução e tal. Foi lá e falou com o gerente, que era o Plaizan. Ó, você precisa contratar esse cara aí para nós, esse cara aí tem jeito e tal. E aí, depois o Plaizan eu trabalhei uma porção de tempo como locutor substituto, sem ser registrado nem nada. Fiquei uma temporada. Aí até que um dia me efetivaram. Tudo bem, me efetivaram. Aí o tempo foi passando. E eu ficando mais conhecido. A gente foi. Não, e eu comecei a me espalhar, né? Fui pegando confiança. Comecei a escrever crônicas. Até hoje eu tenho essa mania. Comecei a produzir programas, a apresentar programas. Naquela época era só de estúdio. Mas com isso eu fui granjeando a simpatia, a confiança. De repente me chamaram para me convidar para ser o diretor artístico. Assumi. Da Marumbi. Da Marumbi. Fiquei anos. Até uma altura que depois o nosso gerente era o Herrera Filho. Herrera. E o Herrera não quis mais ser gerente porque ele detestava aquele trabalho protocolar, assim, aquela coisa interna e tal. Eu não quero mais ser gerente desse negócio. Ele gostava de fazer visitas a clientes e tal. E aí me chamaram para assumir. Então eu passei de diretor artístico para gerente da rádio. Fiquei eu acho que 9 anos. Mas continuava na locução. Sim, sem largar a locução, sem largar a produção de programas. Chegou uma altura, nós mudamos dali para a Rua 15 de Novembro, edifício Dante Luiz. E nesse edifício tinha um pequeno auditório. E lá comecei a fazer programas de auditório. Criei ali diversos programas de auditório, Festival na Antena. Tinha um programa que era tipo de programa de calouros, mas me foge o nome agora. Bom, apresentei diversos programas de estúdio e de auditório. Criei um que era de música lírica. Grupo Experimental de Operetas Paranaense, GEOPA. E eu aproveitava aquela turma, sopranos, tenores, e inclusive criei um trio, dei o nome de Trio Marumbi, que era o Donato Daló, que era meu padrinho, e meu vizinho, Donato Daló, excelente músico de primeira qualidade, e tinha um violinista, Zidel, e uma pianista, Madame Janina Ostrowska, uma polonesa puxa, extraordinária. Era o Trio Marumbi, e eles, além de fazer os seus números, eles acompanhavam. Bom, depois fiquei muitos anos na Marumbi. Um dia, naquela época, todos sonhavam trabalhar ou na B2 ou na Guaracá. Aí já tinha Guaracá. Já tinha Guaracá. Guaracá, a Marumbi foi fundada em 46, a Guaracá já entrou no ar em 47. Foi pouca diferença, né? E então eram as três. Era aquela batalha, mas era uma batalha linda. A Marumbi era mais fraquinha, então era mais difícil, né? Era mais fraquinha. As outras duas eram poderosas. E a gente sonhava trabalhar lá. Então um dia me deu o louco e eu pedi demissão. Gerente. Pedi demissão, que foi aparentemente uma loucura, né? Mas eu vou me virar. E aí fui tomar uma certa tarde, a gente dava o aviso prévio, né? Estava em aviso prévio ainda e fui tomar um café no Bar do Radialista. Lembra do Bar do Radialista? Eu acho que eu não conhecia. Tinha a Guaracá. Em 64. Tinha a Guaracá, a B2, que era uma pertinho da outra, e lá na esquina, pertinho da Marechal Deodoro, era o Bar do Radialista, o Bar do Abdo. Era um árabe. Agora, isso aí de ter um bar perto das rádios sempre teve, né? Porto Alegre é a mesma coisa, né? Você queria achar um bar para tentar subir aquela rádio. Legal, né? Bom, eu estava lá tomando café e conversando com o Abdo. O Abdo era um cara formidável, muito amigo dos radialistas. De repente me entra o Mário Vendramel, né? E o Mário, como vai? E tal, a gente se via de vez em quando, se conhecia. Tudo bem, como é que vai a Rádio Marumbi? Tá bem, graças a Deus, só que eu estou saindo de lá. Para onde que você vai? Não sei ainda para onde eu vou. Por que você não vem trabalhar conosco se tiver lugar, né? Aí você me espera aqui um pouquinho.
Saiu, dali a pouco voltou junto com o Sérgio Fraga. O Sérgio era o locutor-chefe. Aquele tempo tinha o locutor-chefe, né? Que era o responsável pelos locutores. Era tinha o operador também. Era o que cuidava da turma. E ali, daquele bate-papo, ali no bar do radialista, eu saí já com um novo emprego. Aí só fui lá para assinar os papéis e tal. E fiquei trabalhando na Marumbi durante 15 dias ainda. E na B2 já iniciei e fiquei nas duas, então. Numa gerenciando ainda e passando o cargo para outra, e na outra já como locutor. Ali porque já havia, eu acho, que uma concorrência entre Maracá e B2. Havia. Então, se ele não te contratasse ali, ele estava arriscando te perder para Maracá. Eu ia tentar, né? Se eu não conseguisse, não ia tentar. Então... Era gerente de uma emissora menor, mas era um cara já com uma certa experiência, né? E eles sabiam que a gente produzia programas, apresentava programas. Aí comecei na Rádio Clube. Já o Mário me pegou para participar junto com ele do programa de Calouros B2. Criamos junto o Carrossel de Atrações. Recontratamos, que a B2 sempre teve orquestra, nessa época não tinha mais. Levamos a orquestra de novo para a rádio e para o nosso programa. Então fizemos um programa interessante naquela ocasião, um programa rápido, ágil. A gente era meio folgado ao apresentar programa de auditório. E com esse Carrossel de Atrações nós acabamos com isso. Era tudo ali, e a orquestra dando aqueles acordes para separar um quadro do outro. Tinha humor, tinha isso, tinha aquilo, prêmios, era rápido o programa. Era daqueles assim, era 1 hora de duração. Quando termina o auditório, faz, que é o orgulho da gente, né? Você que é o apresentador, quando o auditório faz aquilo, sente pena de estar terminando, é porque você agradou. E aí então, aí na B2, todo o percurso que eu fiz na Marumbi, de locutor auxiliar substituto, a locutor comercial, que era locutor comercial, a apresentador de programas, a diretor artístico. Aí fui de diretor artístico, assistente da superintendência, de assistente à direção geral da rádio por uns bons tempos também. Então, eu tive sorte, tive felicidade na vida de nas duas ter começado lá embaixo, passado por uma série de subido uma série de degraus e chegar ao cargo maior que tinha, né? Exatamente. Sem deixar de ser aquele radialista lá. Sempre. E a grande época que eu gostei muito mesmo foi a fase longa que eu fiquei como diretor artístico na Marumbi, principalmente na B2, que era maior. Então, dá margem à criatividade, dá margem a você. Eu escrevi um monte de programas. Até hoje, às vezes me aparece programa que eu já tinha esquecido. A gente esquece, né? Passados anos. E, meu Deus, mas tinha esse programa também. E ali fiquei muitos anos na B2, né? Vocês traziam muitos artistas. Sim. Você lembra de algum deles? Lembro. O Jacinto Cunha era o gerente. E ele tinha sido diretor artístico há tempos atrás. Quando eu fui, era o Mano Bastos, que ia para Porto Alegre, e eu entrei no lugar do Mano Bastos. Conheci o Mano Bastos em Porto Alegre. Ele foi para lá e o Jacinto Cunha me chamou. Eu quero que você seja diretor artístico. 4 meses de casa, 4 meses e meio. Quer dizer, é uma confiança, né? Então, tudo bem. Naquela época você tinha que ter, ou tinha competência ou não tinha competência. Se você não tivesse, simplesmente você não era convidado. Não se criava. Porque a coisa é levada mais a sério. Hoje mesmo você encontra diretor de rádio, não sei se aconteceu contigo, mas comigo já aconteceu. Puxa, cara, eu preciso de você na minha rádio, você está com a voz boa, não sei o que tem. Olha, eu tenho um horário muito bom para te vender. Então hoje, se você tem dinheiro, tem um cacifezinho, tem um padrinho bom, ou alguém da família tem uma empresa que patrocina, você já é doutor, apresentadora de tudo, já sai criticando o prefeito, o governador, todo mundo, sabe como é que é? Nosso tempo era diferente, ou é profissional ou não é profissional. E às vezes me pergunto, puxa, sem os recursos de agora, como é que vocês faziam rádio? Isso é importante. Me pergunto, por Isso exemplo, é importante. Digo, meu filho, a gente realmente não tinha computador, não tinha internet, não tinha satélite. Tinha nada que não tinha hoje. Nada disso. Não tinha o telefone portátil, aí o transmissor da Clube na época, onde é que era? No Atuba. No Bar da Atuba. Então saía um fio da rádio e ia até o Atuba, não era assim? Por fio, era por linha. Era linha, como é que chamava? Era o link, né?
Então o que acontecia? Você saía daqui e até Ubatuba, arriscando a ser boicotado, sabotado. E deficiente, mas o som ruim. Bom, às vezes, até dá margem ao contar uma historinha, quando havia temporal assim em Curitiba, chuva forte, temporal, raio, de repente a rádio saía do ar, a gente já sabia o que era. Embaraço das linhas. Com certeza. As linhas se embaraçavam, aí lá ia o técnico, às vezes debaixo de chuva. E eu fui com o Herbert Riley, que era o técnico da Marumbi. Algumas vezes eu fui com ele para ver como é que ele tinha uma vara comprida, um bambu bem comprido. E a gente ia acompanhando a linha, eles mais ou menos sabiam onde que embaraçava. Era mais ou menos sempre na mesma zona lá. E a gente ia, coisa e tal, e ele cutucava aquilo para separar os fios lá em cima. Aí a rádio voltava ao ar, e você veja que barbaridade. Hoje é tudo mais simplificado, né? Isso quando não queimavam a válvula, né? Você tem ideia de quantos quilos pesava uma válvula no transmissor, que hoje é um transistor? Dos transmissores grandes, você ter uma ideia, a Claudete Rufino era uma cantora nossa da Rádio Clube, né? E ela é de baixa estatura. E um dia, era aniversário da rádio, nós conseguimos uma vitrina na Rua 15, onde expusemos diversas coisas, cartas que vinham de todo mundo, do Japão, da China, daqui, da colar, e a carta de todo mundo. Inclusive esses dechistas, né, que depois você manda a confirmação e tal, e a carta de todo mundo. E aí fizemos uma fotografia, porque a valvulona do transmissor de ondas curtas, se não me engano, ela ficava em cima de um pedestal. Então a válvula e o pedestal davam quase a altura da Claudete. Aí nós fotografamos um ao lado do outro como curiosidade, né, para ver. Caríssimas, era uma dor de cabeça quando estourava uma válvula. Essa que você falou de cartas de todo mundo, mas porque a rádio tinha onda curta, né? Tinha duas ondas curtas. Duas ondas curtas. E daí, com muito trabalho nosso, nós conseguimos pôr a terceira. Esse 49, 25, 31 que ele está falando são metros, né? Que chama 20 metros, 49 metros. A divulgação é assim, 49 metros, 31 metros. Mas até tem um fato curioso. Aí nós fomos uma luta para poder, pedimos permissão, aquela luta para conseguir autorização, né? Naquela época era complicado, né? E aí conseguimos os 30. Aí nada da gente instalar porque não tinha dinheiro para comprar transmissor. Aquela luta para arranjar dinheiro, para isso e aquilo, para batalhar, até que conseguimos instalar o transmissor de onda curta de 31. Então ficamos com 3 das coisas. Aí fomos inaugurar, pôr no ar oficialmente. Então, convidados, né, autoridades civis, militares e eclesiásticas. E eu fui dar o discurso, eu era o gerente já, o diretor já, geral, nessa época, eu fui dar o discurso. E eu entrei, rapaz, dizendo assim, estava ali, pessoal do Dentel, que agora é outro nome, né? Departamento Nacional de Telecomunicações. Era o Dentel, pessoal de lá, e do governo do estado, e da prefeitura, e o arcebispo, aquela coisa toda, e eu fui... O arcebispo que saiu há pouco tempo, né? Se aposentou há pouco tempo. Dom Pedro Fedalto. Bom, e eu fui dar o discurso inaugural, senhoras e senhores, dentro de instantes, com um toque de um dedo do nosso estimado arcebispo, a rádio entrará no ar mais uma da curta da Rádio Clube Paranaense. Então eu pediria a Sua Excelência Reverendíssima Dom Manuel da Silveira de Elbu. É o que tinha morrido, né? E eu vi que todo mundo ficou me olhando assustado, rapaz. Aí eu parei, meu Deus, aí que bola fora, né? Que mancada. Perdão. Como é o Pedro Fedalto. Dom Pedro Fedalto. Meu Deus, o Dom Pedro ia lá na rádio todo dia. Ele apresentava a Ave Maria, né, às 6 horas da tarde. Falava com ele todo dia. Como é que me foge o nome do homem nessa hora, rapaz? E me veio o nome do que já tinha falecido há tempo. Você vê o que é, né? Mas você, além
vamos dizer, como se dizia na época, mancada. Mancada. Né? Hoje se diz bola fora, pisou na bola e outras coisas. Você lembra de mais? Falha nossa. Falha nossa. Desculpe, né? a falha nossa. Você lembra de mais alguma assim que tenha acontecido com você? Mas... Ou na rádio, enfim. Mas sempre aconteceu, né? Na B2. Na B2. Não, sempre. Eu vou contar uma que do meu início na Marumbi. Eu falei há pouco que os transmissores eram lá em Ferraria, município de Campo Largo. Era um morro, ficava em cima do morro. Então a gente ia de ônibus, descia, andava um pedacinho, subia aquele morro, e lá em cima estavam os transmissores. Era curioso que por ali tinha gado e tal, de vez em quando uma vaca metia a cara na janela, ficava com a janela aberta, porque era aqui um silêncio e uma, sabe? E em cima daquele morro ali tinha sido uma mina de ouro da família, família Tobias de Macedo Júnior, não sei se era algum parente dele, bem, enfim. E um dia eu estou lá apresentando um programa desses, de dedicatória musical e tal, e lá pelas tantas eu tinha que dar a hora certa, né? O relógio ficava na parede e aquela janela aberta. Uma certa altura o sol vinha lá de fora e batia assim, tirava a visão da gente, né? Então, olha essa, eu ali, senhoras e senhores, hora certa, Marumbi. Eu olho para o relógio, aquilo, aí eu fui me curvando assim para poder ver, são precisamente... E não enxergava? Enxergava mal, né? 1h e o danado do ponteirinho correndo, né? 1h59 minutos e o ponteirinho correndo, e 60 segundos. Então eu criei uma nova maneira de dizer 2 horas. Exatamente. E o medo de ser repreendido, porque naquele tempo incrível. A gente morria de medo de dizer uma bobagemzinha qualquer. Eu uma vez dei no microfone da Rádio Gaúcho, fui suspenso por 4 dias. Olha aí. 4 dias de suspensão, com o salário descontado em 4 dias. E cima com uma advertência, que na terceira você vai. Ia mesmo. Queria perguntar para você, como é que o povo fazia para ir lá pedir as dedicatórias? Tinha que subir aquele morro todo? Não, por telefone, né? Só telefone? Era aqui do centro, o telefone era na Travessa Marumbi, depois Travessa Tobias de Macedo Júnior. Era ali, pedia por telefone. Então voltamos a por telefone não, iam lá, né? Ali tinha o escritóriozinho na Travessa Marumbi, tinha as moças que atendiam, recebiam e tal. E a gente ia. Mas... Então voltamos à parte artística da clube. Você perguntou há pouco sobre os artistas que nós trazíamos, né? Geralmente eles iam fazer shows, iam fazer bailes, iam fazer essas coisas todas. A B2 tinha uma tradição de apresentar artistas, cantores, músicos de fora, orquestras, desde os tempos de início, né? Que havia o Cassino AU aqui em Curitiba, e a B2 tinha uns arreglos lá com o Cassino AU que aproveitava os artistas que o Cassino AU trazia. Então, inicialmente apresentava lá do cassino, depois passaram para o auditório da rádio. Isso, o jogo era liberado na época? O jogo foi liberado durante muito tempo. E quando eu assumi que o gerente me convocou, o Jacinto Cunha, ele me disse, olha, eu perguntei para ele, escuta, mas nós podemos continuar apresentando artistas? Assim, não, claro, você tem todo o meu apoio. Putz, eu adorava isso, né? Claro. Aí eu tive uma grande amizade com um cantor da Rádio Nacional, que a Rádio Nacional era a Globo de hoje, né? Era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e era ouvida aqui. E eu tive um amigo lá, cantor, um dos primeiros cantores da fundação da Rádio Nacional. Nuno Rolé era um cara extraordinário, um cantor catarinense, mas adorava Curitiba. E fizemos uma amizade assim de irmãos, sabe? Então o Nuno, além de vir diversas vezes cantar aqui em Curitiba, na rádio, ele era o meu representante lá na Rádio Nacional. Então, para obter um preço menor, ele conversava com os colegas. E daí, fulano, você tem algum show para domingo? Como é que está você para o fim de semana? Eu vou para tal lugar. Não, eu estou folgado. Quer ir para Curitiba? Daí vinha mais barato, sabe? Bom, então o Nuno já acertava, eles vinham. A gente tinha permuta de empresa aérea, tinha permuta de hotel, tinha permuta de restaurantes. Então, trazia o artista, tudo bem.
No sábado, 3 shows. Um na rádio, um num clube social, um baile, e um numa boate. Domingo, 3 shows, a mesma coisa. Então eu trazia esses caras, apresentava 3 vezes num dia, 3 vezes no outro. E domingo sempre era no programa do Sérgio Fraga, né? E daí recebia o dinheiro dos donos das boates e dos clubes, pagava o cachê deles e coisa e tal, tudo bem. Então a rádio ia apresentando artistas e sem se onerar, né? Claro. E é um esquema que deu certo e o Jacinto me apoiava muito. Então trouxemos gente boa para cá. Vicente Celestino? Vicente Celestino. O Vicente, então, eu fiz uma apresentação do Vicente, o auditório cabia com as pessoas que ficavam em pé nos corredores e tal, amontoadas, dava umas 700 pessoas. Mas para um Vicente Celestino era pequeno. Então eu fiz um acerto com o Teatro Guaíra. O Teatro Guaíra estava em construção ainda, no cimentão, quando chovia ainda pingava água lá dentro. E trouxe o Vicente Celestino e apresentaram no Teatro Guaíra. Choveu naquele dia, choveu. Houve greve de motoristas de ônibus. Tudo de ruim, minha coisa. Meu Deus do céu, que fracasso. Mas para você ver a força do velho, o velho era um ídolo, viu? Vicente era um ídolo. Aí quando eu eu ia mais cedo, né? Fui lá para o teatro. Aqueles tempos o teatro tinha do lado assim uma passarela assim, que a gente subia por ali, né? Que eu subia ali, cheguei, já estava uma fila, rapaz, lá fora, porque parou de chover, faltando 1 hora mais ou menos antes do espetáculo. Os ônibus começaram a funcionar, foi tudo se acertando, rapaz. Meu Deus do céu. Aí cheguei lá, o auditório já estava quase lotado, sentado no cimento. Isso é um fato histórico do Teatro Guaíra, sentado no cimento. E apresentei o Vicente Celestino, mas um sucesso extraordinário. E aí, lá pelas tantas, eu perguntei para ele antes, né? Vamos bater um papo, eu te faço algumas perguntas. Não, como é que não? Então, pois é, Vicente, e aí, algumas perguntinha assim, se o povo tem curiosidade. Atirado, assim, o que ele tinha que dizer, ele dizia. Mas e o auditório pode fazer pergunta? Pode fazer pergunta. Sabe aquele vozeirão? Pode fazer pergunta. Aí uma menina lá, gaiata, disse: Vicente, quantos anos você tem? Chato pra chuchu, né? Eu não sei, né? Naquela época, não sei, mas vamos dizer que fossem 60 anos, né? Eu tenho 60 anos, bem vividos, de muita luta. E para provar para ela que ele era o Vicente Celestino, ele cantou 2 músicas fora do microfone. Mas não precisava do microfone. Lembra da voz dele? Aí um vozeirão enorme, né? Sucesso extraordinário. Outra que apresentei lá no Guaíra também foi a Irma Sumac, que faleceu agora há pouco tempo. A Irma Sumac é a maior voz do mundo. Peruana, extraordinária. Até agora ninguém superou as escalas, nem a Dietrich. Né? Ela é peruana, né? Diziam que ela rituais lá. Que era descendente de índios peruanos e coisas. Mas o espetáculo dela era muito lindo, porque ela cantava, depois havia uns trechos em que apresentava alguns números de dança, de humorismo e coisa e tal. E o marido dela, o Vivanco, era o que organizava tudo e era o maestro, né? E daí ela, cada vez que voltava para o palco, voltava com outro traje. Então, para a época, era uma coisa fabulosa, né? Era uma coisa linda aquilo. E ela fez um sucesso extraordinário também. Sucesso extraordinário, né? Faleceu ano passado. Eu vi uma notícia que tinha falecido no ano passado, no fim do ano passado. Alguém queira ouvir alguma coisa nos Estados Unidos. Entra no Google lá que tem. Tem. Olha, inclusive fantástico. No site tem a fotografia, eu estou uma fotografia com ela e o Moisés Vivanco, os dois e eu no meio lá. Sim, eu tirei a fotografia com essa turma, né? Com o Vicente, do Vicente lá, o amigo, o Biratã. Não, eu vi no teu site que você. Bastante. Você já imaginava em fazer um blog, um site alguma vez? Não. Era para livros? Não. Eu fui juntando. E tem um acervo muito grande. Tem mais de 350 fotos. Eu era um juntador de coisas, né? E
O site, a finalidade do site, aproveitando de falar, Sim, claro. foi que eu gostaria de pôr no site as crônicas. Que das crônicas saiu um livro. Sim. Num dos aniversários da rádio foi lançado um livro, Nosso Encontro, que era o título do programa lá, Nosso Encontro com o Birate Lustosa. Eu escrevia e o José Maria Pizarro lia. Vozeirão. Hoje eu tenho um outro locutor que lê minhas crônicas, chamado Paulo Branco. Aliás, essa última que você gravou, que está no teu site, está muito bacana. Gostei muito da tua locução. Estou com passe livre. Muito obrigado. Estamos aí, né? Você vai dar o endereço do teu site aí, correto? É www.ulustosa.com. Só. ulustosa.com. Ulustosa, e o teu e-mail? Ulustosa com S. E-mail é nossoencontro@ulustosa.com. Tá, obrigado, Asilo. O site que é www.ulustosa.com. Bom, então era para pôr as crônicas. Mas daí essa menina que trabalhou comigo muito tempo, a Caroline Nunes, é uma web designer, e ela sempre foi uma estudiosa disso, né? E ela me disse, vamos fazer o site. Despesa, tudo, eu vou fazer para o senhor de graça. E fez. Tudo ela que me fez. Essa turma por a gente para frente, né? Foi meu filho que me jogou nessa. Eu também nem pensava em ter no site e tal. E agora a nossa equipe cresceu, né? Já está aumentando. O Vasílio Stupário, o popularíssimo Basílio, faz parte da nossa equipe agora. Que legal. Só imaginou um blog que tem equipe. Que legal. Tá chique, né? Mas bom, voltamos lá então ao rádio de aos artistas, os artistas, né? Que a gente então, o aluno Roland, Albertinho Fortuna, Jorge Goulart, Silvio Carlos, Ciro Monteiro, Jorge Goulart, né? Francisco Alves. O Jorge Goulart, uma vez eu trouxe. Ivon Cury veio também. E cantoras também, a Zezé Gonzaga, Calbi, toda essa gente veio. E aí uma vez eu vi o Jorge Goulart e fizemos o show na rádio, fizemos o show num clube, depois fomos fazer o show na Boate Marrocos, ali na esquina da Paz Zacarias, ali, com a Marechal Deodoro. Com a Marechal Deodoro, né? Isso. Então, estamos lá apresentando, estamos lá sentados a uma mesa, conversando com o proprietário, Paulo Vendet, aguardando o momento que eles seguravam para a turma ficar consumindo, né? Para ter lucro. Eu apresentava o cantor bem tarde, né? Então estamos lá aguardando a hora. De repente, duas daquelas senhoras lá se desentendem, duas damas da boate lá se desentendem, começa uma discussão, da discussão foram por tapa. Aí a amiga de uma delas veio ajudar, a amiga da outra também veio, e aí foi. Mas virou um pandemônio. Era paulada, era soco, era pontapé, e vinha garrafa, e vinha salgadinho, e vinha prato, piras, os cambal. Aí o Paulo gritava, e ele era brabo, né? Enérgico. Até que foi diminuindo, e ficou em silêncio, coisa rara num lugar desses. Quando se fez aquele silêncio, que eu olho pro Jorge Goulart, que palhaçada, rapaz. Estávamos os dois embaixo da mesa, com aquela saraivada de coisa que vinha, fomos os dois para baixo da mesa. Mas daí deu um ataque de riso na gente, né? Do ridículo que a gente estava fazendo, né? Aí depois o Paulo, para acabar de acalmar, já quis que fizesse a apresentação, para daí o povo se acalmar mesmo, né? E daí para ele, coitado, para ele foi mais difícil, né? Porque cantar com vontade de dar uma gargalhada, né? Mas eram coisas que aconteciam, né? E na parte de notícias, o que acontecia? Sempre tivemos grandes noticiaristas. Um deles, depois se formou advogado, foi vereador, foi prefeito de uma cidade do interior, foi juiz, foi ministro de tribunal. O grande noticiarista se chamava Milton Luiz Pereira. Ele fazia o repórter prosdóximo.
era excelente, era muito bom mesmo. Esse depois foi ministro. Então você vê o nível, exatamente, né? Ele foi juiz, foi tudo. Vê o nível. Cara muito extraordinário, extraordinário, uma dignidade fora de série. Uma coisa que a turma precisa saber, não é, Paulo? Que naquele tempo o radialista fazia de tudo um pouco. Sim. Ele era locutor de estúdio, locutor comercial, ele era apresentador de programa de estúdio, era apresentador de programa de auditório, era radiator. O Mário Vendramello, por exemplo, a turma faz uma imagem errônea do Mário como sendo tipo de um chacrinha que apresentava aquele programa de auditório. O Mário foi muito mais do que isso. Ele era locutor esportivo, ele era radiator, era apresentador de programa de auditório e em tudo se saía bem. Uma voz muito bonita, uma dicção boa, era um bom. Enfim, os radialistas tinham essa característica. E, na minha época, já da Marumbi, a maioria dos locutores era composta de estudantes. Tanto que depois um se formava advogado, outro engenheiro, outro médico e tal. E alguns eram de fora. Então aquele ordenado que eles ganhavam na rádio ajudava a pagar os estudos, e aqueles que os pais mandavam ajudavam nas despesinhas deles, né? Para ter uma folga e tal, né? No meu caso... Além do sucesso junto com as mulheres, o êxito e tal, né? E no meu caso, eu tratei de me profissionalizar bem cedo, porque eu precisava fazer profissão. Eu não tinha pai que me manhã. Meu pai morreu e eu tinha 2 anos, né? Então era minha mãe, o batente era duro, né? Então eu tive que me profissionalizar depressa. Como o ordenado era pequeno, a gente saía para vender o programa, que daí a gente tinha ordenado, ganhava uma parte de comissão por vender o anúncio e mais uma partezinha por apresentar o programa que estava vendido. Então aí que a gente ia se criando, né, um pouquinho. Mas houve o Sérgio Fraga era advogado, formou-se advogado. Arthur de Souza, advogado. Eu, também advogado, bacharel em Direito. Eu nem exerci Direito, né, professor? Me concentrei em rádio e fiquei, né? Tem alguns que se formaram médicos, outros engenheiros. Você vivia da profissão de radialista muito bem. Exatamente. Eu vivi toda a vida sendo radialista, não sabe? Outra coisa. Você lembra que a gente não podia dizer palavras assim, chulas, palavra de baixo calão? Então, Deus o livre, ia para a rua, como você falou. Mas eu tenho um colega que foi punido porque ele estava apresentando um programa de tangos e poesias, talvez. Era muito comum, estava em voga. Né? E ele, daqui a pouco, ele anuncia assim, nós vamos ouvir agora mais um tangaço. Nossa, foi o fim do mundo ele dizer tangaço. Havia muito rigor, muito rigor. Hoje, lamentavelmente, na televisão, no rádio, ouve-se palavras de todo tipo. Eu considero uma falta de consideração. Você sabe, me confirma ou não, uma história que eu ouvi quando cheguei aqui, que um locutor que fechando a rádio, à meia-noite, fechava a rádio e abria às 6. Né? Então, cada um tinha um tipo de... Eu sempre gostei de dizer... Vamos tirar as transmissões relativas ao dia tal, até amanhã, às 6 horas da manhã, se Deus quiser, porque graças a Ele a vida continua. Né? Ou o gaúcho, até amanhã, se o patrão velho lá derriba, assim o permitir. Né? Mais ou menos assim. Então, ali, terminava, desligava o microfone, desligava o transmissor e cada um para sua casa. Mas diz que teve um locutor que não tinha desligado o transmissor ainda, e ele falou, depois que disse tudo isso, pensou que já estava tudo desligado, não sei se me confirma essa história. Falou assim, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, que vá para a ponta, que caiu e tal, né? Será que foi, né? Não, eu não sei. Essa não. Diz que deu uma... Não sei. O que eu sei de encerramento assim, é que tinha o doutor Hugo Cunha, morou 10 anos nos Estados Unidos, era um competentíssimo diretor técnico da Rádio Clube Paranaense. O Moacir Amaral apelidava ele de homem não, porque a gente quer, doutor Hugo, nós precisamos fazer isso assim queremos fazer, por um microfone aqui, não dá. E ele sempre alegava impossibilidade técnica. Então era o homem não, nada que a gente pedia, só que no dia seguinte você ia ver estava feito aquilo que você pediu, né? Ele era ranzinza.
Aí ele tinha, acho que para provocar a gente, ele tinha a mania de, gostava de se proclamar ateu. Ateu. Aí entrou essa do locutor lá encerrar a rádio, à meia-noite, e ele já estava lá nos transmissores, esperando o término para fazer os reparos lá, aquelas coisas que eles tinham que mexer, né, nos equipamentos. E o locutor encerrou assim também, né? Agradecemos a atenção dispensada e até amanhã, se Deus quiser. Pois o Hugo não se deu ao trabalho de ligar para a rádio. Ele lá no Atuba ligou para a rádio aqui na Barão do Rio Branco para falar com o locutor e dizer para o locutor: se Deus quiser, não. Se eu quiser. Porque se eu não quiser, depende de mim se essa gaita entra no ar amanhã ou não entra. Vê se tem cabimento, uma coisa. Mas o Hugo, o Dr. Hugo, ele fazia tudo isso, mas mais de uma vez, ao resolver assim problemas, dificuldades, eu ouvi ele dizer: graças a Deus. Ele era encrenqueiro mesmo, era ranzinza. Gustavo, o pessoal sempre que fala em rádio assim esquece de um ponto que eu acho muito importante: o gongo. É mesmo, né? O que era o gongo? Como é que se fazia, né? Na hora certa, você mandou a hora certa. Um gongo que eu trabalhei, 1900, antigamente, era um som bonito, né? Ele tinha uma caixa com três teclas, assim, não era bem tecla, né? Você que fazia tam, tom, dom, né? E era um som o locutor escolhia, ou tocava aquelas três, ou uma que ele desejasse. Então tinha que dizer exatamente, né? Ou precisamente 11 horas. Um som muito bonito, era bacana. Mas como é que tinha outro respondo? Ao soar do gongo. Serão precisamente. Mas então essa turma que pergunta, pois não tinha os recursos de agora, e como é que vocês se davam, né? Tudo o que faltava e que a gente nem sabia que um dia iria aparecer, né? A gente compensava com o amor à causa, amor à profissão, que a gente amava, né? A competência e o talento. E fazíamos coisas, modéstia à parte, muito bonitas, muito agradáveis. A gente não se preocupava com o horário. A gente não se preocupava, não, meu horário terminou assim, que eu não vou fazer essa gravação ou aquela, ou essa reportagem. Estava indo para casa de ônibus, via lá uma fumaceira muito grande e tal, saltaram do ônibus e já viu o que estava acontecendo. Enchendo um incêndio, você já pegava o primeiro telefone que encontrasse e ia fazer a reportagem e ficava, se precisa, até meia-noite lá fazendo a cobertura. Havia amor, não tinha essa história, não é meu horário, não vou fazer, não tenho nada com isso. Não. Então, quando a gente está mencionando nomes de pessoas assim, e gostaríamos de mencionar todos um por um, mesmo sem esquecer nenhum, o que não é possível, é uma espécie de homenagem a essas pessoas. Não é? Gente muito Se não boa. Estão conosco aqui nesse planeta ainda, nessa altura, mas para as suas famílias, os seus descendentes, né? Exatamente. Conhecer um pouco do valor que tinham. Não é que os de hoje não tenham, claro que tem, mas nós temos mais lembranças daqueles que trabalharam conosco na mesma época e tal, né? É um orgulho, uma honra que eu sinto ter trabalhado junto e dirigido gente da competência que eu dirigi, era gente competente mesmo. Ali você tinha Hamilton Correia, você tinha Demerval Costa, você tinha Ivo Ferro, Miranda, como é que era o nome do Félix Miranda, Moacir Amaral, poxa, mas gente de primeiríssima qualidade, Simval Martins. Mas você falou de que a gente fazia com um amor tão grande que até esquecia de horário, é verdade? Eu cito um exemplo. A B2, ela tinha uma audiência extraordinária até meia-noite. Meia-noite dava um baque, dava uma queda na audiência, porque era só música, tocando disco e tal. E um dia, estávamos nós conversando, o Moacir Amaral, que era diretor artístico, o Moacir Amaral, diretor comercial, eu, diretor artístico, e o Ivo Ferro, diretor do radioteatro. E o Rubens Rolo? O Rolo também foi um cara formidável, né? Saudoso também. Mas e nesse papo nosso, nós começamos a dizer, por que chega a meia-noite e nós não temos, o que nós poderíamos pôr à meia-noite para segurar mais um pouco a audiência da rádio, né?
E depois, logo de manhã, já aparecia o Neo Juvencio, já aparecia o Arthur de Souza, era uma audiência tremenda. E nesse papo, veja, o Moacir Amaral, um monte de serviço para fazer. Eu, atolado de serviço, o Ivo, atoladíssimo de serviço. E nós resolvemos criar o Teatro da Meia-Noite. Eita! E aí não tinha o que apresentar, então nós lançamos assim chamadas, pedindo que os ouvintes, principalmente do interior, mandassem por carta contar esses causos do interior, né? Mas ia muita bobagem, muita porcaria. Mas a gente dava um jeitinho, né? Enfeitava o pavão, né? Então fazíamos assim, o Ivo escrevia uma vez, ou uma história, outra eu escrevia, ou radiofonizava, né? Quando vinha alguma coisa boa. Então uma vez o Ivo, uma vez eu, ia revezando. E o Teatro da Meia-Noite era apresentado ao vivo. O Rolf Mário era o sonoplasta. E então o Ivo atacava lá uma noite com o Homem do Pé Vermelho. O Homem do Pé Vermelho era o capeta, né? É. E aí eu punha no dia seguinte a Mula Sem Cabeça. Então você veja como é que são as coisas. A televisão hoje apresenta coisas, uma grande novidade que vocês já tinham feito, que eu já tinha feito há muitos anos atrás. O que você está falando nada mais é nem tirar nem botar, eu faço a sua história, que a Globo apresentou até pouco, um mês atrás, aos domingos, depois do Fantástico. A gente fazia. É uma história, é a mesma coisa. E isso a gente fazia com sucesso. E era tão bem feito, porque tinha aquelas passagens musicais, era uivo, era gemido, era gargalhada histérica, sabe? Coisa de terror mesmo, né? E arrastar de coisas assim no chão. Puxa vida, a sonoplastia bem feita, o pessoal trabalhava muito bem. E o Rolf Mário ia para casa de ônibus. Então, até terminar tudo, guardar todas as coisas e sair, era quase 2 horas da manhã. Bonde, só tinha lá um ou outro, bonde ou ônibus, não me lembro, acho que era bonde ainda. Não, era bonde, era ônibus. Mas só tinha, assim, em raros horários, né? Então, ele pegava a condução, descia, ele morava perto do cemitério municipal. Ele descia ali perto e tinha que, para ir para a casa dele, ele tinha que contornar todo o cemitério para ir para casa. Qualquer barulhinho que ele ouvia nessa caminhada, ele levava um susto. E ele, quando disse para o Ivo, eu estou ficando histérico, eu estou ficando louco. Eu me assusto, não dá mais, eu não vou mais apresentar o programa. Eu não faço mais a sonoplastia. Aí, como nós precisávamos dele... Como nós precisávamos dele, passamos aí a esperar, terminava a novela das 8 horas, aí a gente ia gravar o Teatro da Meia-Noite para o Rolf poder ir mais cedo para casa. Tal o valor que ele tinha para nós, né? Eu escrevia em casa, eu morava ali na Praça Vidor Pardinho, e a parte dos fundos de minha casa, onde estava, eu ficava lá na cozinha para não fazer barulho o pessoal que estava no quarto. Eu estava escrevendo ali, e ali era de madeira, essa parte de dentro era de madeira. E a madeira, você sabe que estala de noite, né? Então eu estava escrevendo ali tão concentrado, eu sabia que era tudo mentira aquilo, que eu estava inventando aquilo. E de repente, eu dava um pulo na cadeira. Sabe que a gente fica tenso, né? Estou mexendo com alguma coisa que não devia. Mas isso tudo é para ver como a gente gostava, né, do que fazia, né? Gostava da profissão da gente, né? Mas fale um pouco sobre as radionovelas. Pois falamos do Ivo Ferro. O Ivo foi um grande diretor. E ele tinha um elenco grande. Eu tenho no meu site, se você der uma olhadinha lá, eu acho que tem umas 60 fotografias só de radiatores e radiatrizes. Eu vi tudo aquilo. Eu vi o teu site de ponta a ponta. Ai, que bom. Até o capítulo 12. Então. Não é isso? Que até hoje tem meio que briga comigo que deu 13. Eu sou um deles. Não, eu li, sabe, Beneta? Não foi para dizer para você eu li. É que eu queria conhecer a história do Rádio Paraná, porque, como sabem, eu cheguei aqui em 64, vindo do Rio Grande do Sul. Então, eu queria conhecer a história desse Paraná que eu amo e vivo aqui. Hoje eu sou um curitiboca, como eu sempre digo. Que legal, né? Eu já sou assim, aqui sou curitibano, você adoro essa lançou âncora aqui, tranquilo. Pois a B2 chegou a ter, contando o Teatro da Meia-Noite, 13 espetáculos assim radioteatrais. 12 novelas em capítulos e o Teatro da Meia-Noite, que era um caso cada vez, né? Um caos cada vez.
E isso era causa mesmo, que vinha cada história. Mas, então, um elenco grande, elenco bom, o Ivo Ferro dirigia com rigor, tinha 2 assistentes, né? Durante um bom tempo, o Simval Martins era um, o Félix Miranda era outro, que ensaiavam a turma, e teve outros anteriormente, que ajudavam a ensaiar, porque senão o Ivo não era muita coisa, né? E ensaiavam antes, apresentavam já em seguida a novela e tal. Mas o Ivo era enérgico e a turma tinha um medo dele tremendo, né? Então, para os principiantes, era terrível, porque, sabe, acaba não quer errar, né? Sabe que vem bronca, né? O nosso radioteatro, que por sinal, a Rádio Clube deu essa honra ao Paraná, ela começou com o radioteatro em caráter de pioneirismo, é a pioneira do Brasil. Se não me falha a memória, em 1930, três intelectuais paranaenses resolveram fazer teatro pelo rádio. E escolheram aquela peça, A Ceia dos Cardeais, de Júlio Dantas. Esses 3 intelectuais apresentaram então essa peça, foi um sucesso, foi repetida, e aquilo foi o início de tudo. Dali, há uma rádio da Bahia que parece que reivindica para si também, mas parece-me que o deles já foi 31, 32, a B2 é de 30. Então esse orgulho nosso, e era tão bom o departamento do radioteatro nosso, que a grande emissora, as grandes novelas eram feitas pela Rádio Nacional, eram ouvidas aqui. E uma ocasião nós tivemos a petulância de colocar no horário, à 13h, que era um horário de grande audiência da Rádio Nacional, resolvemos, como provocação mesmo, colocar no ar uma novela. Coisa do Ivo. E olha, e superamos a audiência da Nacional naquela época aqui. O povo adorava os nossos radiatores, as nossas radiatrizes. Uma vez, embaixo da B2, tinha uma loja de produtos assim, diversos, assim, né? E era de dois sócios, um dos proprietários da B2 e o irmão dele, que eram os proprietários dessa loja. E eu resolvi, para dar uma movimentação para eles, fazer uma tarde de autógrafos com o pessoal da B2. E para começar, escalei o meu querido amigo, meu afilhado depois, Simval Martins. E o Simval estava na rádio, se apresentou no programa do Mário, uma quinta-feira à tarde, Expresso das Quintas, e aí ele tinha marcado para uma hora X, vamos supor, 4h. Aí quando chegou na hora, eu fui lá, Simval, está quase na hora, vamos descer. Meu Deus do céu, será que veio gente? Ele com medo de chegar lá e ser um fracasso, né? Será que veio gente? Deve ter vindo, né? Olha, será que não era melhor a gente transferir isso? Não, vamos ver, vamos olhar na sacada. Nós fomos olhar na sacada, já tinha fila na rua, esperando o Simval chegar para assinar. Nós imprimíamos fotografias de todos os participantes da rádio, cantores e radiatores. Então ele ia distribuir as fotografias com o autógrafo dele. Estava aquela fila lá embaixo, veja o prestígio que tinha. Recebiam cartas assim, aos montões. Foi um excelente trabalho feito pelo nosso radioteatro. Era tão importante isso para nós, que todo ano o Moacir Amaral, diretor comercial, e eu, diretor artístico, íamos a São Paulo e Rio. O Ivo ia antes comprar novelas desses mesmos autores e autoras de novelas da Rádio Nacional e de outras da Rádio São Paulo, e hoje muitos ainda escreveram e escrevem para a Rede Globo. E então o Ivo ia comprar, depois nós íamos para São Paulo para vender a parte comercial da Rádio Clube para o ano seguinte. A gente ia em outubro, novembro, visitava as agências de propaganda e vendia as novelas para quem? Gessi Lever, eram multinacionais que compravam, a gente vendia quase todas, voltava para Curitiba com pouca coisa para vender
E aí aqui, porque o comércio nosso era mais fraco, né? Não tinha o poderio do comércio dessas multi-empresas de grande gabarito. Então aqui a gente vendia o resto aqui um pouquinho mais barato, e assim a B2 tinha a sua renda garantida para o ano todo. Era uma tranquilidade. Isso tudo parou quando surgiu a televisão, né? A televisão, no início, havia anunciante que queria ir para a televisão até por vaidade, né? Eu anuncio na televisão. Mas então ali ocorreu o seguinte: as emissoras de televisão começaram a fazer as suas afiliadas em diversos locais do Brasil, né? Em diversas cidades. Então, em vez de vender para fazer o anúncio daquela empresa só lá na Globo, por exemplo, eles já vendiam para fazer também em Curitiba, São Paulo, aqui, ali, acolá, da cidade, está no Brasil todo. Eram os chamados pacotes publicitários. Com esses pacotes, as empresas que patrocinavam nós, inclusive, a nossa emissora, passaram a investir muito mais lá e cortaram as verbas dos outros. Então, a B2 foi pouco a pouco decaindo, não se conseguia mais vender. E aqui o comércio nosso não tinha força para sustentar isso. Então, com muita dor no coração, a gente viu sair do ar o nosso radioteatro, que era um dos baluartes da audiência da Clube. Esses baluartes a gente compunha com o radioteatro, o esporte, que a B2 sempre teve grande fama e grande sucesso nas transmissões esportivas, os programas de auditório e os noticiários, né? Falei dos noticiários? Os programas de auditório, nós tínhamos os nossos cantores contratados, cantores, cantoras, trios musicais, os músicos, não só o regional, como uma orquestra, e, enfim, era tudo gente nossa. Havia grande oportunidade para os artistas paranaenses, seja fossem cantores, fossem músicos, fossem radiadores, havia mais chances. E, inclusive, havia programas tipo do Calouros B2 que revelava valores. Às vezes a gente fazia assim, o prêmio final, depois de uma série de batalhas, era ser contratado pela rádio, pegava o melhor de todos e contratava. Então havia chance para os nossos artistas, que depois, com o advento da televisão, foi reduzido, né? Foi diminuindo, porque a gente pensava que ao se iniciarem as emissoras de TV aqui em Curitiba, que elas fossem fazer aquilo que o rádio fazia, aqueles programas de auditório, com orquestra, com isso. Mas a televisão é cara, né? Então eles preferiram ser afiliadas das emissoras do Rio e de São Paulo, né? E com isso, o mercado de trabalho dos nossos profissionais foi tremendamente prejudicado, né? O que houve com o nosso rádio, eu sempre digo, não era melhor nem pior, era diferente o rádio antigo. Hoje há muitos valores ainda, claro que há muita gente boa, mas falta também muita chance para essa gente boa hoje em dia. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o nosso rádio foi invadido por gente que não tinha a mínima característica de sensibilidade que é absolutamente imprescindível a alguém que quer ser de rádio. Gente que, em geral, se preocupa com interesses políticos ou com interesses religiosos. Nada contra, mas com isso foram demitindo profissionais, gente boa, gente competente, que ia transferindo sempre, passando de geração em geração os seus conhecimentos, a sua experiência. Foram demitindo gente, foram fazendo as programações decaírem. O esporte foi decaindo, são poucas aí as que ainda têm boas apresentações esportivas. E o rádio nosso foi sendo prejudicado, queiram ou não, por essa turma. Porque a ideia deles é outra sobre o rádio. Aquele rádio que agradava o ouvinte, que fazia fãs, que empolgava o público,
eles eliminaram esse rádio. Resta pouca coisa ainda por aí. Eliminaram. Pois é, uma das coisas que eu discuto bastante é se o dono da rádio tem direito de locar espaços. Se ele pode vender horário para pessoas que não são credenciadas, nem são profissionais. E como é que fica? Porque as concessões antigas, sempre a concessão foi dada pelo governo, pelo poder concedente, ao interessado, né, a título precário. E havia uma série de compromissos que queria montar, que queria fundar uma rádio, ele assumia com o governo explicitamente. E com o próprio povo do local. A rádio tinha por finalidade ser útil, servir a essa população onde ela estava instalada. Exatamente. E tanto que o lema antigo do rádio era divertir educando e educar divertindo. E a gente seguia esse lema, procurava fazer coisas úteis à população. Isso tudo foi esquecido. Sabe, isso aí deu um mote muito bom para a gente fazer um trabalho em cima disso. Saber como é concedido hoje. Se é o mesmo projeto que você tem que apresentar, se comprometer, aquela coisa toda. E se as renovações de concessões ainda são de 10 em 10 anos. Para a rádio e 15 anos para a TV, uma coisa assim. Isso eu me afastei um pouco. Então, sabe, sei que eles têm uma série de documentos que eles têm que pegar e para renovar a concessão. Precisaria ver isso. Se você pode ter uma rádio em Curitiba, com compromissos com o povo curitibano, por que não? Sim, senhor, com compromissos com o povo curitibano, e de repente ceder todo o seu espaço para uma rádio de um outro estado, para vir com programação de lá, com notícias de lá, e deixar esquecida a cidade em que você está, a população de onde você está. Eu acho isso um absurdo. Nesse ponto o Gaúcho está levando vantagem sobre nós, porque eles protestaram com o negócio de mudar a programação da Guaíba, eles conseguiram segurar, e lá, desde o tempo que eu fiz notícia lá, era prioridade Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e, se der tempo, exterior. Mundo. Não é isso? Mas eu acho também. Então houve uma reviravolta negativa, como tantas outras que houve de tempos para cá, né? Perdeu-se o senso do que é correto, do que não do que é útil ao povo, do que não é. Não se tem mais sensibilidade. Enfim, houve uma decadência muito grande. E, de certo modo, a culpa vem de cima, viu? Porque se a lei é para ser cumprida, mas quando a lei está incomodando, mudam a lei. Mas o próprio radialista de hoje, ele não se preocupa mais com o português, né? Com redação. A gente vê cada coisa que bota em contato, tanto falada quanto escrita, como televisada. Nossa Senhora, falta de informações. Informações pela metade, e essa coisa toda e tal. Então, tá feio, tá difícil. Foram deixando sucatear as ondas curtas e começaram a eliminar, se desfazer das ondas curtas. Como se lá no mato o pessoal não queira ouvir ondas curtas e tenha computador para ouvir rádio pelo computador. Começaram a deixar sucatear as ondas médias. Agora estão se desfazendo de ondas médias, assim, deixando que se formem redes, transmitindo coisas que no local que a gente está não tem nada a ver com isso. Não tem a nossa linguagem, não tem a nossa gíria, não tem as nossas coisas, o nosso jeito de ser. Que é isso? O rádio não é para isso, porque o rádio em si, eu acho é um extraordinário veículo de comunicação. E será sempre. É difícil. Extraordinário, de um poder muito grande. O rádio faz opinião pública, o rádio conduz um povo, e não sei, está sendo tão maltratado. Pois mas você veja uma coisa, por que o rádio? O rádio que valorizava a Curitiba, o Paraná, Caraguatão, porque as grandes redes de TV ignoram principalmente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se veja um noticiário de uma grande rede, a maioria deles é Norte, Nordeste, é Carnaval da Bahia, não sei o quê, festa disso, festa daquilo, divino, não sei de onde mais.
né? Nós, os 3 estados do sul aqui, ficam lá para trás. Só quando for um crime, como aquele de Matinhos lá. A competição que havia entre as emissoras aqui, principalmente entre a Guaracá e a Clube, a B2, era uma coisa muito bonita, porque a gente era adversário, mas não era inimigo. Tanto que você era da Guaracá, eu da B2, somos amigos, e tenho muitos amigos que eram da Rádio Guaracá, não tem nada a ver. Era apenas rivalidade, competição. Sim, na hora de cada um só você. Então o Vazio conversando com a gente citou. Eu trabalhava numa emissora paranaense, mas domingo de manhã eu tinha que estar no Cineac, rádio, pô. Eu ia assistir o filminho das 8 até quase 10, depois a escolinha, tudo. Meu Deus. Mas conversando com o Vazio, ele lembrou de 2 duplas sertanejas que havia em Curitiba. Na Guaracá, Belarmina e Gabriela. E na Clube, Oswaldinho e Vieirinha. Aliás, Oswaldinho e Vieirinha morreram num acidente de moto, né? Um morreu já logo em seguida e outro morreu uma semana depois. Mas a competição entre essas 2 duplas era nacional. Eram ouvidos em todo o Brasil e eram apreciados, eram queridos, eram famosos. Então tinha gente muito boa, né? A qualidade... Será que nesse papo todo faltou alguma coisa que você gostaria de acrescentar aí, que eu não perguntei, que o Vacilo não perguntou, e que você gostaria de destacar, além do que já falamos? O que seria? Deixa eu lembrar o que nós esquecemos. Futuro do rádio, talvez? Futuro do rádio? O rádio, futuro do rádio, para mim, vai ser a internet. Continua sendo rádio, né? Sim, mas na internet. Né? Internet. Mas eu acho que alguém vai acordar ainda e ver que não pode acabar com essas outras, que o povo gosta de ouvir. Tem gente que não está vendendo na curta, tem gente que está comprando na curta, aproveitando e está comprando. Sim. Agora, sabe que o interior do estado do Paraná faz um rádio bom. Faz. Muito bom. Porque quando eu estava na assessoria de rádio do governo do estado, eles faziam assim, vou dar tantos mil aqui, tantos mil lá, porque qual é a melhor rádio de Londrina, qual é a melhor de Ponta Grossa e tal. Aí eu consegui implantar essa ideia. Não tem essa história de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Vocês têm que fazer então, de 50 mil habitantes a 100 mil, a verba vai ser tanto. Mas todas as emissoras têm que ter. Por quê? Se tem o caso ali de Cambé, de Arapongas, que é juntinho de Londrina. Mas a rádio de Londrina, ela não dá o aniversário, o casamento, o falecimento, o nascimento de pessoas lá de Arapongas. A rádio local é que dá. Então, por isso é importante ter presença nessa rádio. Você tem no teu site uma página dedicada às gafes do rádio, né? Então, se as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo quiserem mais gafes, tem lá no site do Biratã. E é uma das mais lindas. Eu queria que você contasse pelo menos uma da Marumbi, outra da B2, da Guaracá. Eu vou contar uma da Marumbi. A Marumbi era menor que as outras, então ela não tinha um elenco de radioteatro. Mas uma vez era junho e vinha o dia de Santo Antônio, né? Santo muito querido no Brasil. E eu quis fazer uma radiofonização da vida de Santo Antônio, bonita. E fiz. E aí, como nós não tínhamos radiadores, quem foi? Foi o pessoal, os locutores, né? João Lídio Seller Bétega. Isso foi em 1952. Vicente Micos, Silvia Loretti, Carlos Nogueira, Regina Célia, enfim, e José Jurandir Pupia. E demos uma ensaiada antes e embarcamos o horário para pôr no ar ao vivo, porque não se gravava, né? Tudo ao vivo. Então vamos pôr a vida de Santo Antônio. E chegou na hora, o sonoplasta era os Ni Bermudes, grande sonoplasta, grande, Ozinho Amigão.
Mas chegou na hora de apresentar a radiofonização, não apareceu o José Jurandir Pupia. Fiquei louco da vida, né? Bom, um outro faz o papel que ele ia fazer, né? Tudo bem. E começamos a apresentar, todo mundo caprichando. Tudo. E havia uma cena em que havia uma reunião de gente e houve um milagre, né? E aquela gente falava, todo mundo comentava, então eu pus em letras bem grandes lá, vozerio, para todo mundo entrar ali, né? Fazer aquele... Todo mundo... E bem nessa hora, abre-se a porta e me chega o retardatário José Jurandir Pupia. E ele pensou que era uma pausa, qualquer coisa assim, e me grita: aí, macacada! Numa cena da vida de Santo Antônio, aí, macacada. E aí, o que se preparou tudo? Como é que foi? Tocamos para frente, né? Não dava para parar, né? Diz o Bétega, Didi, viram se queria matar o Zé Pupia depois. Mas o Zé Pupia era um grande amigo também, né? Mas cometeu essa, né? Gritar uma cacada no meio do espetáculo é bravo. Tá louco. Mas o da B2 tem muitas, né? O que acontecia muito, esses erros assim por exemplo, nota de falecimento. Toda rádio tem, né? Sim. E tem que ter. E havia muitas falhas, acontecia muita coisa, né? Por exemplo, o meu amigo da Marumbi, como é o Vicente Micos. Vicente Micos vai ler uma nota, chegou ao horário das notas de falecimento, entrou aquela música, né? Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos os seguintes falecimentos. E tem uma mais recente do Michael Monteiro, da Paraná Educativa, mas ele trabalhava numa rádio do interior de Santa Catarina. E quando ele chegou para apresentar o programa dele, o programa sertanejo dele, que apresenta muito bem, estava um rapaz na porta da rádio esperando e deu para ele uma nota do falecimento da mãe do rapaz, né? Diz: olha, eu peço para você que leia, que a nossa família, tudo mora aqui por esse interior, mas não tem telefone, então, mas eles ouvem o teu programa. Se você ler essa nota, todo mundo sabe e vem pro enterro dela, né? Não, como é que não? Pegou a nota e levou. Não, fique tranquilo, meus pêsames, fique tranquilo. Aí chegou lá, nota de falecimento, e entrou a música, né? E que deu o papelzinho, rapaz. Ai, procura, bota a mão num bolso, não tá, bota a mão no osso, não tá, e procura aqui, não está, e procura embaixo da mesa, não está, e não achar. Senhoras e senhores, logo mais, nota de falecimento. Eu brinco com ele, só faltou você dizer nossa próxima atração. Depois dos comerciais? Mas você lembra de algum apelido de radialista antigo assim? Tem muitos, eu não sei se eu vou lembrar. Assim. Não, um dos dois ou três já está bom, só para ilustrar. O Fraga e o Mário eram os reis o Mário dava apelido para todo mundo, mas também levava apelido para todo mundo. O Mário era Gipão, era Boca Rica. Aliás, o Mário era o Fraga era Gipão, ficava louco da vida. O Mário Boca Rica, o Mário tinha diversos, mas assim me foge, né? Eu tenho uma relação enorme de apelidos lá no site. Velho Zusa, Nariz de Fumar na Chuva, mas umas coisas assim absurdas também, né? Mas tem bastante apelido. Pois é, então se vocês quiserem maiores detalhes sobre os apelidos, vai no site do Biratã Nostalgia, está tudo lá. Faça uma visita para mim. Né? Exatamente. Há poucos dias nós recebemos uma homenagem lá na Unibrasil, eu, Biratã Nostalgia, mais uns radialistas da chamada Era de Ouro do rádio, e concedemos entrevistas de 10 minutos, eu acho que foi uma coisa boa, porque eu vi ali muitos jovens interessados ainda pelo rádio, pela comunicação de modo geral.
Então eu queria, Biratã, que você deixasse uma mensagem para estes jovens, não é? Isso é que, para fechar o nosso trabalho. Na verdade, uma coisa boa que está acontecendo é que muitos estudantes são incentivados pelos seus professores a conhecer um pouco da história do nosso rádio. E por isso nós somos convidados aquela vez para falar sobre o passado. E a gente vê que há um interesse muito grande deles. E muitos até já são, ou em breve serão radialistas, tomara que sejam. E o que a gente pede a eles é que levem a sério o rádio. Levem a sério essa profissão que é digna, que eleva, que é muito bonita, que é muito gostosa, é muito atrativa, nem sempre rentável quanto deveria ser, mas é muito boa. E procurem não pisar nas tradições, ao contrário, é com os antigos que a gente aprende, é com o passado que a gente aprende para organizar o nosso presente e para preparar o nosso futuro. Não é feio examinar o passado, não é feio cultivar as coisas do tempo que se foi. E que se esforcem para cumprir o lema antigo do rádio que prevalece até hoje: divertir educando e educar divertindo. Fazendo isso, eles farão coisas boas. Talento eles têm. A juventude de hoje tem muito talento, tem valor. Falta dar oportunidade a eles, falta dar chance a essa gente se apresentar. Não querer que eles vão atrás de patrocinador para vir se apresentar. A pessoa de valor, talentosa, tem que ter apoio da própria empresa, da emissora de rádio. E esses dirigentes de rádio com essas ideias novas de vender tudo o que tem a qualquer um, por favor, respeitem a radiofonia, tenham um pouco mais de consideração aos ouvintes, ao público nosso, e em especial as emissoras daqui. Não esqueçam que são emissoras daqui. Se dediquem com carinho, com atenção ao povo curitibano, à nossa cidade, ao nosso estado. A todos eu desejo sucesso e a vocês eu agradeço por essa oportunidade desse bate-papo gostoso com você, Paulo, e ao Azil. E aproveitando o embalo das palavras do Lustosa, os governos, de um modo geral, governos estaduais, o governo federal, os municipais, vêm se preocupar bastante com esse pessoal que está saindo das faculdades, formados em comunicação social. Para onde eles vão? O rádio é um grande mercado de trabalho, então temos que incentivar esse pessoal a trabalhar e continuar na luta que a gente sempre teve em prol de um rádio mais conceituado, mais importante, mais presente. Não é? Isso é o que nós desejamos. Queremos agradecer o Vacil, que é o nosso mais novo integrante da equipe do blog do Paulo Branco Radialista, né? E o Lustosa, por nos receber em sua residência e se dispor a conversar, e esperamos que vocês tenham aproveitado alguma coisa de tudo isso que foi dito. Já estamos regiamente pagos. Muito obrigado.